Para a parte que eu começo a conversar sobre o que realmente é o tema do vídeo, eu vou colocar um timestamp para o final. Vocês podem pular essa introdução, porque agora vai ser mais uma conversa que não tem tanto a ver com o tema do vídeo de hoje. Mas, primeiro de tudo, eu queria fazer um agradecimento de coração, porque eu cheguei agora a 1000 visualizações no total. Eu sei, é claro que isso não é grande coisa, tem vídeo que viraliza e que faz milhões de visualizações em poucos dias, mas para mim isso significou bastante coisa, eu fiquei muito satisfeito de coração. É claro que teve um pouco de impulsionamento, porque todo mundo estava falando do Enamed, eu acabei fazendo um vídeo sobre o Enamed, porque eu percebi que muita gente não sabia do que estava falando, então tentei esclarecer um pouco sobre, e espero que eu tenha conseguido ajudar a fazer algo nesse sentido. Então, primeiro de tudo, eu vou começar esse vídeo agradecendo todo mundo que assistiu, todo mundo que ficou comigo em algum momento, que ajudou a chegar nessas 1000 primeiras visualizações. Para mim, isso me deixa verdadeiramente feliz. Outra coisa também que eu gostaria de falar, igual eu estava conversando nos outros vídeos, esses dias eu acabei tendo que fazer uma cirurgia, eu fiz uma extração dentária em 2 dentes que foi bastante traumática, então eu fiquei com bastante dor por alguns dias. Tive algumas dificuldades de fala também bem significativas, então minha voz talvez não esteja desenvolvendo da forma mais adequada, parecido como ela desenvolvia antes. Dessa forma, em alguns momentos pode ter alguma falha, algo nesse sentido, eu peço perdão também de antemão. Terceiro aviso, prometo, agora eu vou acabar e vou começar a conversar sobre o assunto do vídeo de fato. Se vocês perceberem, eu tô num ambiente um pouco diferente, porque eu tô de férias, então eu tô na casa dos meus pais. Tô nesse momento aqui gravando um vídeo diretamente do quintal para sair um pouco do ambiente do quarto. Em algum momento, talvez vocês possam ver os meus cachorrinhos passando por aqui e eles podem fazer alguma graça no vídeo e aparecerem também. Mas enfim, depois de tudo isso, vamos lá de fato para a gente conversar. Se vocês já viram alguns vídeos aqui no canal, provavelmente vocês devem ter visto que por vários momentos eu falei que uma das coisas que eu busco aqui, né, minha princesa? Espera aí que eu vou ter algumas interrupções enquanto eu gravo o vídeo. Tô gravando, meu amor, tá? Uma das coisas que eu converso aqui é justamente as conversas que eu queria que tivessem tido comigo. Então hoje eu vou trazer uma reflexão. Hoje é um vídeo mais reflexivo, onde a gente conversa de verdade, parecido com o vídeo que eu falei sobre o momento certo de começar a estudar para a prova de residência, mas um vídeo que a gente vai ter uma conversa sobre tempo. Antes de eu criar esse canal no YouTube, eu pensava em escrever. Eu pensava em ter um canal onde eu pudesse escrever o que eu penso de vez em quando. Nunca pensei em fazer isso tendo público, nada nesse sentido, mas eu achava que às vezes, podendo compartilhar uma opinião aqui ou ali, isso servisse para eu ter uma conversa de vez em quando, fazer algumas amizades nesse meio de caminho. Então, o que eu vou conversar aqui hoje é baseado também num texto que eu escrevi na plataforma do Substack. É uma plataforma que eu conheci recentemente, que é mais para o pessoal escrever. Eu até vi esse texto lá que não teve nenhuma visualização, mas está tudo bem, eu não estou importando com isso, porque o que importa é eu ter isso gravado em algum lugar. Mas hoje a gente vai conversar um pouco sobre tempo. Sobre tempo, sobre como que o tempo funciona para cada pessoa e como que perceber algumas coisas relacionadas a tempo e relacionadas a como a nossa vida caminha ao longo dessa passagem que a gente tem aqui, que facilitaram para eu ter uma vida mais tranquila, para eu ter uma vida mais calma, para eu ter menos ansiedade, para eu ter mais foco nos meus objetivos também. Agora, provavelmente, eu tô fazendo uma pausa aqui de novo, eu tô sentindo um pouco de dor enquanto eu falo. Meu rosto tá um pouco inchado ainda, mas já melhorou bastante. Mas vamos lá. Se você, assim como eu, em algum momento escolheu por fazer uma faculdade de medicina, você já saiu atrás. Por quê? Você escolheu um curso, uma faculdade, que é uma faculdade mais longa de todos os cursos superiores que tem no Brasil. É o único curso superior hoje, eu acredito, que seja concluído em 12 semestres, o que dá 6 anos, tá? A educação formal ali até o ensino médio, a gente passa 12 anos estudando, então a gente opta por fazer um curso que são mais 6 anos. Então é bastante tempo. A gente optou por passar 18 anos da nossa vida estudando. Isso é muita, muita coisa. E o que que acontece? Às vezes, você, assim como eu, só fazendo um parágrafo que, para eu tentar explicar sobre o que a gente vai conversar, eu vou falar muito também sobre minha trajetória.
Você pode ter passado por erros, por acertos e não ter conseguido o seu objetivo logo de cara. Então, pelo meu exemplo, eu escolhi fazer uma faculdade de 6 anos. Antes desses 6 anos, eu acabei não conseguindo lograr êxito, não passar direto na faculdade que eu queria. Eu precisei estudar por mais 2 anos, fiz curso pré-vestibular até conseguir ser aprovado. À época, eu tinha uma meta, que era fazer a faculdade na minha cidade, por dois motivos. O primeiro, que aqui eu tinha uma faculdade pública, porque eu não tinha meios de pagar uma faculdade privada. E além de eu não ter meios de pagar uma faculdade privada também, eu cheguei a passar fora da minha cidade, mas para minha família não era viável, não era possível eles me manterem fora de Alfenas naquele momento, que é a cidade que eu sou. Sou de uma cidade chamada Alfenas, no sul de Minas Gerais. Então eu estudei por 2 anos até o momento que eu entrei na graduação. Então, 6 anos já tinham virado ao todo 8 anos. 8 anos porque foram 2 anos me preparando, depois mais 6 anos de curso. Além desses 6 anos de curso, depois dos 8 anos ao todo, eu ainda tive uma surpresa bem desagradável, que foi a pandemia no meio, onde minhas aulas foram paradas praticamente de forma integral. Então eu tive, além de tudo, mais um ano praticamente de pausa aí do meu curso. Então 6 anos de graduação viraram 7 anos, mais 2 anos de preparação virou a todo 9 anos. E por que eu tô falando sobre isso? Por eu vir de uma cidade pequena, e uma cidade que é majoritariamente universitária, é muito comum no meu círculo social que o caminho mais natural a ser tomado depois da primeira educação formal, depois do ensino médio, é seguir para uma universidade, tá? Isso é muito comum aqui porque a cidade gira muito em torno disso. Então, ao longo disso, eu percebi que meus amigos todos praticamente foram para alguma faculdade, foram para algum curso superior. Poucos escolheram medicina, mas alguns escolheram. E esses, principalmente a maioria, acabou entrando antes de mim, optaram por fazer instituições particulares, tinha uma instituição particular na cidade também. Então eles acabaram indo para instituição particular, que eu infelizmente não tinha condição de pagar. E o que aconteceu? Aconteceu que logo nos primeiros 2 anos, onde eu fazia cursinho ainda, estava estudando para o vestibular, naquele momento eu já sentia um atraso. Por quê? Porque eu via pessoas da faculdade, eu via pessoas na minha frente. Às vezes eu colocava uma ideia de mérito na minha cabeça, pensando que talvez eu tivesse mais mérito do que elas, porque que elas estão lá e eu não. Isso não existe. Mas foi um primeiro momento que, assim, foi bastante ansiogênico, foi bastante triste, porque o tempo todo eu estava me comparando, primeiro, com quem já tinha entrado e comigo, que ainda estava em dúvida, não sabia para que lado que eu ia. Esse foi o primeiro momento. Depois, graças a Deus, tudo deu certo, eu consegui entrar na faculdade, consegui ingressar no curso que eu queria. E aí entrou outro problema. Que nem eu conversei, era um curso longo, curso de 6 anos. E aí eu já tinha vários e vários amigos que tinham entrado na faculdade antes de medicina ou não. Entrou pandemia também, o que me atrasou em média bem mais do que outros cursos, outras instituições. A minha instituição teve bastante problema em lidar com a pandemia. Então a gente teve um atraso de formação bem mais significativo do que a maioria das outras pessoas. Então eu já tinha tido essa frustração lá atrás de ver as pessoas entrando antes no que eu queria. E aí eu tive uma segunda frustração, que foi ver as pessoas terminando antes do que eu queria. Não só quem tinha feito medicina também, mas quem tinha feito outros cursos. Eu comecei a perceber essas pessoas se formando antes de mim. E o que acontece? Quando você está num curso superior, o momento da formatura você cria muita expectativa sobre. Você acha que a sua vida vai mudar muito, mas que vai mudar muito, que o dia que você não está formado você é uma pessoa, você pegou seu diploma, você virou a pessoa plus, você virou outra coisa. Então a gente cria muita expectativa em cima disso. Então, uma das coisas que aconteceu foi que eu comecei a ver várias e várias e várias pessoas se formando, obviamente. E aí isso foi começando a criar mais e mais e mais ansiedade em cima de mim, porque eu não via perspectiva da minha formatura, principalmente em época de pandemia, que foi quando travou e eu não tinha noção de quando a minha faculdade ia continuar. Além disso, muitos
muitas e muitas pessoas do meu círculo, assim, de conhecidos, optaram por fazer outras graduações mais curtas, por exemplo, odontologia foi um curso que muita gente optou por fazer, engenharias, mas principalmente odontologia. E essas pessoas, obviamente, além delas terem entrado antes na faculdade do que eu entrei, elas também se formaram antes, porque elas entraram antes e fizeram um curso um pouco mais curto. E hoje em dia, principalmente profissionais liberais mais jovens, onde entra médico, advogado, dentista e por aí vai, tem uma preocupação muito grande desse tipo de população em se colocar no digital. Ou seja, essa população se mostrar, em aparecer no digital. Eles acham que é muito importante, porque é vendido muito isso, ter uma posição digital forte, ter um Instagram bonito, ter fotos profissionais, que isso chama clientela. Então depois, o que aconteceu? Esse pessoal que formou começou então a aparecer cada vez mais nas minhas redes sociais. E dessa vez, lembra que eu falei que a partir do momento que você forma a pessoa que era só uma pessoa, virou a pessoa plus? Isso passou a acontecer muito. Por quê? Parece que do dia para a noite aquelas pessoas mudaram. A forma que elas se vestiam, a forma que elas se portavam, a forma que elas se apresentavam, que elas falavam, tudo aquilo tinha mudado muito. Então foi mais um momento que você começa a se desvalorizar ainda mais um pouco. Você fala, putz, eu sou só um estudante, pessoa que estudou comigo na escola, estudou comigo no cursinho, já está formado, já está construindo carreira. E muitas vezes a forma que isso é apresentado para gente, esse tipo de marketing desse profissional liberal, ele é apresentado de uma forma que a gente associa muito tudo que é construído, as fotos, os posts e por aí vai, a sucesso financeiro. Que quando a gente é ingênuo, a gente acha que a única métrica de sucesso que a gente tem na vida é sucesso financeiro, o que é uma grande mentira, acima de tudo. Mas e aí? A gente começa a ver aquelas pessoas bem vestidas, aquele Instagram bonito, aquele consultório vistoso, mogno aqui, é um fundo decorado, uma iluminação diferente. E logo a gente fala, putz, eu tô tão, mas tão atrasado em relação aos meus colegas. Eu não vou chegar em lugar nenhum. Eles chegaram primeiro, eles já estão buscando o espaço que seria meu. E isso é muito, muito, muito ansiogênico. Só que depois eu parei para pensar e perceber que nada daquilo que eu estava vendo era real. Por quê? Todas aquelas fotos, todos aqueles posts, aqueles textos, nada daquilo estava vindo de fato de uma pessoa que eu conhecia. Aquilo tinha um fotógrafo profissional por trás, tinha um ambiente alugado, uma roupa alugada, tinha um copywriter escrevendo cada post, tudo sendo pago, um gestor de tráfego impulsionando aquilo que, na verdade, a pessoa que eu conhecia provavelmente ela ainda era a mesma, mas ela estava tentando vender uma imagem que não era real. Então, esse foi um momento que eu comecei a ficar um pouco mais tranquilo. Peraí que meus cachorros estão fazendo alguma coisa aqui. Ei, vocês duas, o que tá acontecendo aí, hein? Tá tudo certo, perdão. Então eu percebi que nada daquilo era real. Aquilo, na verdade, era tudo uma construção que não vinha das pessoas que eu conhecia, mas sim de uma série de profissionais que vinham de uma forma muito agressiva tentar vender aquilo lá como aquilo sendo a solução para eles terem um consultório cheio, para eles começarem a ganhar dinheiro depois de formados. E que eu não precisava me preocupar tanto com aquilo. Mas beleza, ficou por isso, mas ainda ficava aquela ansiedade. Putz, e quando que eu vou formar? Ficava aquela inveja, aquela preocupação, via os colegas que tinham formado, principalmente em outras instituições, às vezes pessoas que tinham entrado junto comigo, não tiveram um impacto tão forte da pandemia e formaram antes, ou pessoas até que entraram depois e formaram junto ou antes de mim por causa do impacto da pandemia. E eu tinha aquilo na minha cabeça, que a partir do momento que eu formasse, a minha vida ia mudar muito. E a faculdade foi correndo. Cheguei quinto, sexto ano, último período, últimas semanas. Felizmente tudo correu bem. Me formei e minha vida não mudou praticamente nada. Minha vida não mudou nada e muito também porque eu entendi que eu precisava desvencilhar o que eu julgava como sucesso de rendimento financeiro. Então, muito dessa ideia que a gente tem que a nossa vida muda depois da graduação é por causa que a gente pensa, putz, finalmente eu vou conseguir ganhar dinheiro, mas isso não é a única métrica que importa na nossa vida. Acho que tem tanta coisa, tanta experiência, tanta e tanta coisa diferente que a gente vai passar na vida para a gente pensar e preocupar só com dinheiro. Então, do momento que eu formei para o momento que eu não tinha formado, eu percebi que minha vida mudou muito pouco.
Talvez a única coisa foi que eu precisei pagar uma anuidade bem cara todo ano pro conselho. Isso mudou e inclusive já tem mais uma para pagar, mais R$ 900 esse ano. Mas enfim, mudou muito pouco. Mas o que é o ponto principal? O ponto principal é que no fim das contas, o que aconteceu com as outras pessoas, o que eu usava para me comparar, principalmente vendo meu círculo social, vendo as redes sociais, no fim das contas não acrescentou nada de positivo na minha vida. Nada, nada. Eu não tive nenhum benefício, eu não me inspirei em nada, muito pelo contrário. Eu senti inveja, eu fiquei preocupado, fiquei com medo, fiquei com raiva em alguns momentos. Ou seja, eu só atraí emoções negativas para mim com esse efeito de comparação, com esse efeito de pensamento, com esse efeito de tanto ficar olhando o outro e querendo aquilo para mim. E aí, a gente percebe que, no fim das contas, na nossa vida, ela é vivida para cada pessoa de uma forma diferente. Cada um tem a sua vida, cada um tem o seu tempo e cada um tem a sua hora e a sua vez. E isso é de um conto do livro Sagarana, que é A Hora e a Vez de Augusto Matraga. E o que é importante a gente tirar, acima de tudo? É que cada um tem sua hora e sua vez. Ou seja, a gente não pode ficar se medindo, fazendo uma métrica nossa de acordo com o sucesso de cada outra pessoa. No fim das contas, como que o tempo passa, como que as coisas acontecem, isso vai ser diferente para cada um. E comparação nunca acrescentou nada de bom na minha vida e eu aposto que na sua também não vai acrescentar. Então o que você tem que preocupar é sempre, sempre, sempre só com o seu. Com o que você faz, com as suas obrigações, com quem você ama. Essas que têm que ser as suas preocupações do dia a dia. E aí vocês duas? Tô de olho. E uma das coisas que me motivou, acima de tudo, eu ter pensado em conversar um pouco sobre isso, é porque eu já tive essa conversa com muitas pessoas que são próximas de mim, que às vezes eu percebo que talvez eu possa ter ajudado em algum sentido. E porque época de ano, janeiro, é época de vestibular, é época de prova de residência, é época de mudança na vida de muita gente, de formatura. E várias vezes acabamos colocando esse peso de que a partir do momento que um pequeno evento ocorre na nossa vida, a nossa vida muda muito. Que a partir de uma formatura a nossa vida muda muito, que a partir de uma aprovação a nossa vida muda muito, ou a partir de uma não aprovação a nossa vida muda muito. E isso não é tão verdade assim. A ideia principal é que para cada pessoa a experiência é de uma forma, que pequenas mudanças, pequenos eventos, eles não marcam a nossa vida de forma tão significativa, a nossa vida não tem grandes mudanças em pequenos eventos que ocorrem, igual eu falei, a formatura, a aprovação numa prova, por aí vai. E que o tempo de cada um é único. A gente tem que se preocupar só em ser melhor do que ontem, em tentar fazer o bem para o próximo, para quem está do nosso lado. E a única dívida que a gente tem é sempre com a gente mesmo. Que no fim das contas, muito do que a gente vê, rede social, círculo social, são coisas que não são tão verdadeiras assim. E acima de tudo, tenha assim que o que importa é a sua verdade, a sua satisfação, é você buscar o que faz sentido para você. Porque no fim das contas, ninguém vai ser feliz por você. E quando você passa raiva, quando você se deprime, ninguém também vai dividir isso com você, você vai passar por isso sozinho. Então hoje foi uma conversa um pouco mais longa de novo, porque igual eu falei, uma das ideias desse canal é ter as conversas que eu queria que tivessem sentido comigo. Então, se eu tivesse tido essa conversa uns 10 anos atrás, que foi mais ou menos quando eu estava nessa jornada de começar a pensar em curso superior, esse tipo de coisa, minha vida teria sido bem mais leve. O momento que eu consegui perceber, o momento que eu consegui sentir e levar esse tipo de aprendizado para a vida, fez com que minha vida se tornasse muito mais tranquila, menos ansiosa, menos problemas, que eu tivesse mais sucesso nas métricas que eu queria, nas coisas que eu desejava. E felizmente eu consegui. Like você tá aparecendo no vídeo aí, minha querida. Olha a posição que você tá. Enfim, eu falei que elas poderiam aparecer bastante aqui enquanto a gente conversa. Mas a ideia é sobre isso. A ideia é a gente conversar, de novo, igual eu falei. Quando eu pensei em começar a publicar alguma coisa, uma das ideias era compartilhar uma opinião de vez em quando, quem sabe conseguir uma conversa, uma amizade baseado nisso, e isso é uma das ideias que eu tenho aqui também, construindo uma comunidade ou de vez em quando uma amizade também com vocês,
que tiram alguns minutos da vida de vocês para me escutarem, tá? Mais uma vez, foi uma satisfação enorme a gente conversar. Deixe seu comentário aqui embaixo, se você tiver alguma experiência, quiser conversar sobre alguma coisa, estiver sentindo alguma coisa diferente, que queira conversar hoje também, a gente está aí para isso. Foi uma satisfação enorme ter mais essa conversa. E um abraço.